Bom, nós estamos no município de Pomerode, participando do terceiro Pomer BR, e nós temos professores, pesquisadores e cientistas. À minha frente está José Walter Nunes, e ele é com W. Trabalhando na Universidade Federal de Brasília, ele trabalha com segmento de pesquisa voltado à disciplina ou à matéria de história, e ele vai fazer uma abordagem. Por que ele veio a Pomerode se interessar pelo eixo temático que trata da trajetória e o movimento cultural dos povos tradicionais, os pomeranos? Ok. Eu iniciaria te contando que, como historiador, sempre me interessou trabalhar numa perspectiva de história que levasse em conta, né, grupos sociais, comunidades que normalmente não são consideradas vamos dizer assim, por certas perspectivas de história, não é? E daí a gente pensar os povos tradicionais como comunidades indígenas, grupos de ciganos, pomeranos, castanheiros, né? Então são muitos grupos que formam a sociedade nacional e que, via de regra, esses grupos não têm tido direito à memória, não têm tido direito à história, né? E daí, então, eu trabalho, né? Eu tenho me dedicado às minhas pesquisas. Elas têm sido voltadas, né, para esses grupos, né? Enfim, quer dizer, para outros grupos que eu penso que têm direito de ter a sua história e a sua memória, né, registradas, e que, via de regra, não tem sido assim. Eu vou te dar um exemplo de uma pesquisa, né, já de alguns anos, que eu desenvolvo com outros colegas lá da Universidade de Brasília, em que nós decidimos buscar uma outra história de Brasília. Que outra história? E para a gente conseguir uma outra história, além daquela que nós chamamos de história oficial. O que seria uma história oficial? Aquela que está nos livros didáticos, né, que está em certos compêndios, e que traz uma história dentro de uma única perspectiva, né? Vamos supor, dentro da perspectiva dos mitos fundadores de Brasília, como Juscelino Kubitschek, como na parte técnico-artística, como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa. Todos, né, esses personagens são muito importantes, sim, né, para a história política nacional, mas o que nos interessou são aquelas outras pessoas também que atuaram, né, no processo de produção da capital do país, e que não tem, né, registros acerca do seu papel importante também, que eram o quê? Os trabalhadores da construção civil, donas de casa, as pessoas anônimas, né, as pessoas comuns, que na verdade elas não são tão comuns, são pessoas especiais, porque elas deram muitas vezes até a sua vida para construir aquela cidade. Os candangos. Né, que são chamados candangos, né, os pioneiros, etc. E que, num dado momento, até que se tem alguns registros, né, registros que falavam deles enquanto pioneiros, enquanto pessoas, né, também lhes atribuíam, vamos dizer assim, um certo heroísmo, mas inaugurada a capital, com a saída das empresas construtoras, eles continuaram morando nos acampamentos. E os acampamentos passaram a ser chamados de invasões, né? E, portanto, aqueles que ali moravam já passaram a ser invasores. Então, é um momento que há um corte na interpretação do papel deles. Então, de pioneiros, né, eles passam para o papel já de invasores, incômodos, né, e que
eles deveriam retornarem aos seus lugares de origem. Né? Então aí tem toda uma história, né, que eles desencadeiam de resistência e que para permanecerem na cidade, e eles vão conseguir através então de muita luta, não é? E é o momento que se decide já praticamente a partir de 1958 a criação de cidades que lá no Distrito Federal, que inicialmente passaram a ser chamadas de cidades satélites. Né? Hoje não se aceita mais essa categoria de cidades satélites. São cidades que foram criadas para abrigarem, né, esses trabalhadores que não tiveram lugar naquele espaço chamado, né, plano piloto, ou que seria, vamos dizer, Brasília. Né? Inicialmente se falava Brasília mais o plano piloto, mas hoje, felizmente, a gente está mudando já esse conceito. Né? Quando a gente pensa Brasília, a gente pensa Brasília como um todo. Né? Brasília, onde estão localizados os palácios, os ministérios, né? A obra de arte, né, do Oscar Niemeyer e Luz Costa, mas pensar em Brasília como um todo, porque é uma cidade carregada de histórias. Né? Todas essas cidades satélites, ela abriga moradores da cidade que participaram intensamente da construção da história daquela cidade. Né? Portanto, eles têm toda uma memória, toda uma história. Né? Então, eu fiz esse recorte, né, para dizer para você que então eu já venho de uma tradição de trabalhar, vamos dizer assim, com grupos que são muitas vezes intencionalmente, né, esquecidos, vamos dizer, da chamada história. Né? Os invisíveis. E aí eles não têm, né, visibilidade, são grupos que não têm visibilidade. Não é? E certa vez, então, eu trabalhava na Fundação Nacional Pro Memória, né, que era um órgão da Secretaria da SFAM, né, Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje, né, o IFAM. Né, e aí me encarregaram de realizar uma pesquisa sobre um grupo, um povo chamado pomerano. Né, isso na década de 80, meados da década de 80. Foi quando eu tomei contato, né, com os pomeranos do Espírito Santo. Né, e fiz uma pesquisa inicial, mas essa pesquisa e era para ser filmada, né, a gente ia fazer um documentário, e acabou não se realizando. Né? A gente tinha um convênio e esse convênio se desfez e tal. Bem, mas aí eu guardei esse material e pensei, olha, um dia eu vou retomar. Né? E aí quando foi, né, agora mais recentemente, em 2006, eu retomei, né, esse projeto que foi interrompido, né, e aí eu resolvi dar continuidade. Então, né, eu desembarquei, vamos dizer assim, lá em Santa Maria de Jetibá. Né? Na época, né, meados da década de 80, era então o distrito de Santa Leopoldina. Né? Mas quando eu chego lá em 2006, já é um município, né, de distrito. Né? A Santa Maria se transformou em uma cidade, em um município. Né? E daí então eu venho, né, fazendo reflexões sobre vários temas, né, que a minha pesquisa tem apontado. Né? Um dos temas assim, que foi muito recorrente nessa pesquisa foi a questão da língua pomerana, sobre as ameaças que pesam sobre o desaparecimento dessa língua, né? E a importância dessa língua para a identidade do grupo. Né? Então, aqui nesse encontro, eu trouxe uma reflexão, né, sobre a língua pomerana, uma reflexão, né, não pretensiosa,
né? Mas uma reflexão que eu faço muito mais através de uma perspectiva histórica, né? E aí o que eu posso trazer, falar para você, Ademir, é que eu compreendo, não é? E a compreensão que eu tenho hoje dessa necessidade que se coloca, né, para os pomeranos, né, de preservação da sua língua, não é? É porque falar da sua língua é falar da sua cultura, é falar de uma cultura diferenciada, né, dentro dessa diversidade cultural que nós somos, né, a sociedade brasileira, né? E dentro dessa diferenciação, né, é uma língua que fica ameaçada porque ela vai ter uma trajetória, uma história, né, de como todas as línguas minoritárias, né? E aqui eu estou chamando minoritárias não é em termos numéricos, eu estou chamando de minoritária aquelas línguas que são tidas, consideradas de pouco status, né, frente a uma língua dominante como a língua portuguesa, né? E aí, né, quando a gente vê a afirmação de que nós, brasileiros, né, nós somos quase que 100% falamos, né, a língua portuguesa, né? Muitas vezes isso é falado com muito ufanismo, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque essa afirmação, ela implica negação de outras línguas que são faladas, né, no nosso país. Então, só línguas indígenas nós temos em torno de 170, 180 línguas, né? Afora as que já desapareceram desde 1500, que eram mais ou menos 1078 línguas, e hoje nós temos 180 línguas indígenas. As línguas de imigração, que são mais de 30, né? E que também, né, em alguns momentos históricos sofreram repressão, por exemplo, na época da nacionalização do ensino, né, na época da ditadura Vargas, né, em que a cultura germânica foi terrivelmente associada, né, com o nazismo, e aí proibições, né, para que proibições, e eu diria até mesmo repressão, né, uma repressão em termos de que essas comunidades não poderiam falar, né, as suas línguas, né, como a língua pomerana, a língua alemã, né, enfim, quer dizer, as línguas germânicas que vieram, né, para o Brasil, como a língua holandesa também, né, e a língua italiana, né, neolatina também proibida, né, japonesa, época, né, húngara, né, polonesa, né, enfim, né. Bem, então essas questões elas vão aparecer, né, nas entrevistas que eu realizei, né? Então as pessoas vão contar, né, a sua experiência com a repressão, né? Como uma senhora que eu entrevistei em Pancas, ela conta, né, da existência de grupos que invadiam, né, as casas, né, as unidades produtivas, as casas dos trabalhadores pomeranos rurais, saqueavam, né, e realizavam vários tipos de violências, saques, roubos, arbitrariedades até sexuais, né, e que e ela, por exemplo, né, ela estava com bebês, ela se escondeu na mata, né? Há registros, né, realizados pelo George Custer, né, um documentário interessante chamado Os Bate-Paus, né, que ele tenta trazer né, ele articula depoimentos com uma perspectiva também ficcional, né, em que ele conta essa história. Nas minhas entrevistas, né, essa questão ela vai aparecer, né, através dessas entrevistas. Então aí você tem, né,
você vai encontrar dentro da própria comunidade pomerana, não é? A negação da sua língua. Nas entrevistas, né, que eu realizei, há relatos, né, alguns relatos, em que os pomeranos, né, que defendem a língua vão narrar que outros pomeranos classificam a língua pomerana como uma língua caipira, né, que, né, quer dizer, ela não seria uma língua da civilização, né, seria uma língua da roça, né, e que, enfim, os falantes, né, da língua pomerana, eles encontraram, né, durante a história, né, dessa língua aqui no Brasil, né, obstáculo, né, para a sua preservação. Mas mesmo assim, eles têm resistido, né? Eles têm resistido e eles formam, lá em Santa Maria de Jetibá, uma coisa que eu constatei, eles formam uma maioria de falantes, né, e que superam os outros grupos, aqueles que vieram falando, né, alemão, aqueles que outra língua de imigração, como a língua holandesa, né, aquela outra língua que vocês chamam de Heinrich, né, qual o nome? Eu não sei falar alemão, né, mas enfim, né, e depois, né, há toda uma desclassificação também da língua pomerana, que essa desclassificação ela vem de grupos externos, né, também, né, que diz que não seria uma língua, mas seria um dialeto, não é? Quando na verdade há estudos, né, a gente vê os estudos aí do professor Tresman, né, que vem mostrando que a língua pomerana ela não é uma variação da língua alemã, né? A língua pomerana ela vem do saxão, né? Já tem estudos aí que ele vem realizando e outros, né, linguistas também, não é? Mas enfim, quer dizer, é sempre essa ideia de dizer que é um baixo alemão, né, que desclassifica. Bem, então essa história, né, ela vem mudando, né, lá em Santa Maria, né, o professor Tresma, a professora Cíntia, né, Cíntia Custer, eles têm um papel relevantes aí, né, o professor Tresma na criação do dicionário da língua, né, pomerana, ele vai recopilar, né, todas essas informações, a Cíntia como coordenadora do projeto, enfim, quer dizer, diante de um quadro ameaçador, né, eles vão construir ações afirmativas, né, que nessa tentativa de reafirmar, né, essa identidade, né, pomerana, né, nesse contexto de diversidade cultural que nós somos, né? Somos todos brasileiros, sim, né, mas vamos preservar, né, esses aspectos culturais diferenciados que nós temos, né? Histórias e memórias, né, que nos fazem diferentes para a gente buscar uma igualdade, né, de direitos, né, preservando as nossas diferenças, né? Então, assim, é algo fantástico esse trabalho. E que significa o que esse trabalho? O ensino da língua pomerana nas escolas, né, que tradicionalmente as crianças, né, elas têm o pomerano como língua materna, né, e só aos 7 anos de idade, quando ingressam na escola, é que elas vão falar a língua portuguesa, né? E daí, lá em Santa Maria, que é a área onde eu pesquiso, esse projeto chamado PROEPO, né, começou como projeto, se transformou num programa, né, e que ele tem uma relevância, uma importância muito grande para essa comunidade pomerana, porque é um projeto de reconstrução, né, de identidade, é um projeto que não pode ser interrompido, né, porque é uma política pública, né? Assim como nós temos uma política de saúde, né? Temos políticas, uma política pública de valorização, né,
de uma língua de imigrante, como é o caso da língua pomerana, é algo de uma importância singular, né, dentro das políticas públicas que se realizam, né, neste país. E daí esse trabalho que vem sendo realizado lá não ficou restrito só a Santa Maria, mas também ele vai se ampliar para as outras cidades, como Pancas, né, Vila Pavão e Laranja da Terra, né, e outros municípios, né? Então a reflexão que eu trago é muito dentro dessa linha, não é, de que a língua pomerana ela está dentro de um contexto, né, intercultural, né, e que e a gente pensar essa interculturalidade à luz, né, da prática deles, a gente vai ver que é uma interculturalidade que implica e implicou, né, uma resistência, né? Então, não é a interculturalidade não é algo que se construiu de maneira pacífica, né? Ela vem sendo construída através de conflitos, né? A interculturalidade ela tem representado luta desses grupos, assim como a gente vê a luta dos grupos quilombolas, né? É uma luta também, né, de séculos, né? É uma luta de séculos por direitos, pelo espaço, por direitos sociais, por direitos culturais, né? As lutas dos grupos indígenas também, né? Por seus direitos, né? Incluindo aí o direito de preservar, né, as suas línguas. Enfim, né? Então essa interculturalidade não é uma palavra vazia, mas ela é uma palavra que traz um conteúdo que diz respeito à cultura, que diz respeito à resistência e que diz respeito às relações políticas que são estabelecidas dentro da nossa sociedade, né? E eu vejo que os grupos pomeranos hoje, né, eles estão inseridos, né, nessas engajados, eu diria, né, a palavra mais adequada. Eu acho que eles estão engajados, né, nessa luta por direitos, né, que legítimos, né, de direitos legítimos, e que são manifestações que extremamente adequadas e apropriadas dentro de uma sociedade, né, que só recentemente ingressou, né, dentro de um universo democrático, né? Porque a última ditadura também que nós tivemos, né, ela atrasou um pouco, né, todas essas questões, né, que hoje nós vivenciamos, né? E aí, então, né, o que eu tenho feito, né, eu tenho trazido, né, essas reflexões, né, e sempre pensando, Ademir, que uma língua ela é um patrimônio cultural, né? A língua ela é um bem cultural, né? E que deve ser preservado, porque todo bem cultural, né, se é um patrimônio, né, ela é um patrimônio que pertence a um grupo, né? Ele é algo que se articula com uma memória, com uma história. Preservá-lo é dar continuidade a essas memórias, é dar continuidade, né, a essa história ou a essas histórias, né? Daí né, é dentro dessa perspectiva, né, que eu vejo, né, essa luta que se trava hoje, né, e alguns acham até uma luta tardia, não é? Pode até ser, mas uma luta, como é que eu diria, aquilo que muitas vezes parecia perdido para a história, né? Ele pode ser retomado, né, em determinados momentos, né, de perigo, como diz o filósofo e crítico de arte Walter Benjamin, né? Então, o que eu percebo dessa história dos pomeranos, né, que todas as vezes que
a sua história, a sua cultura e a sua língua estão ameaçadas, né, eles buscam suas estratégias de resistência, né, e sobrevivem. Né, e assim, né, em todos esses momentos e em qualquer momento que a situação se colocar, novamente, né, esses grupos vão fazer essa resistência. Né? E ainda mais hoje, é impossível deter, né, esses sonhos, né? É impossível deter, né, esses desejos, né, e esses direitos, né, de que esses grupos venham, né, a se reconhecer, né, culturalmente, né, e não se envergonharem de terem as suas identidades, né, sociais, as suas identidades culturais, né, colocadas no espaço público, no espaço da escola, né, no espaço dos museus, nos espaços da rua, nos espaços dos encontros. Né? Então eu vejo que um encontro como este, né, que é o terceiro Pomer, né, BR, né, é um grande espaço que nós estamos tendo para refletir, né, sobre a cultura pomerana. E ao refletirmos sobre a cultura pomerana, né, a gente necessariamente está refletindo sobre os demais grupos também. Né? Pensar, né, eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva interessante, pensar, né, então os grupos pomeranos não de forma isolada, né, mas pensá-los de uma forma associada a outros grupos da sociedade que também, né, se colocam em situações culturais semelhantes, né, de busca de reconhecimento cultural, né, de busca de reconhecimento histórico, né, dentro desse cenário intercultural que é a sociedade brasileira. Né? Então, né, você leva essa experiência de Pomerode, né, leva para a Universidade Brasileira, para o Distrito Federal, e a gente deseja que realmente você consiga materializar isso em vídeo, tá? O retrato das comunidades pomeranas que nós acabamos de assistir, desde apresentações de vídeos, palestrantes, né? Enfim, conferencistas que deram essa abordagem, oportunizaram, visualizar uma história invisível que está presente na história do Brasil, muito semelhante ao dos povos indígenas e dos povos africanos. Então, trabalhar com a singularidade dos povos tradicionais significa qualificar o Brasil culturalmente na sua identidade. Ok. Concordo plenamente, Ademir. E eu fico assim muito agradecido por ter sido convidado, né, para este evento, como o segundo Pomer, né, que aconteceu, porque eu vejo nesses eventos sempre um momento de reatualização da questão. Né? Uhum. Quer dizer, são várias pesquisas que são apresentadas, né? E que a gente vê que se retoma um passado, né? Essa história passada, não no sentido de resgatar o passado. Não é nessa perspectiva, é impossível a gente trazer o passado tal como ele existiu. Né? A gente traz, são fragmentos do passado, a gente traz algumas imagens do passado para a gente pensar o presente. Né? E nesse sentido, né, um encontro como esse, estar aqui em Pomerode hoje, não é? É um momento em que a gente vê esse encontro, né, do passado com o presente, e a gente constrói então um novo tempo, né? A gente constrói, a gente reconstrói, vamos dizer assim, né, uma outra perspectiva, né? Brotam, né, emergem desses encontros, né, vamos dizer assim, outras histórias, né, outras memórias. Nós pesquisadores vamos alimentando, né,
dessa reatualização que acontece nesses momentos. E aí esses estudos também, eles vão na medida em que eles circulam, né, e eles chegam até as escolas, né, onde estão realizando as experiências, eles chegam até aos outros grupos, né, de reflexão, esses estudos chegam nas pontas, vamos dizer, né, nessas várias comunidades, né, eles levam também essa perspectiva, né, de que na medida em que eles chegam e que os grupos pomeranos tomam contato com esses estudos, com esses documentários, com essas filmagens que você faz, com essas, né, com as que eu faço, né, com os trabalhos escritos, com os trabalhos fotográficos, com as exposições que são realizadas, tudo isso alimenta um debate e reatualiza, né, uma questão, né, e coloca a questão do agora, né? Então, quer dizer, é sempre o presente encontrando com esse passado, né? Novamente aqui uma perspectiva benjaminiana de história, e a gente tem o agora, a gente tem o atual, né? Que é né? Esse sonho de que, né, desse povo em marcha, né, como alguns colegas colocam, né, o povo pomerano enquanto um povo em marcha, né, está se construindo, né, cotidianamente, né, e se construindo e se transformando cotidianamente. Tá certo, então, muito obrigado. Daí eu que agradeço.